Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa estamos falando sobre alterações na tireoide. Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui com a gente no programa hoje. Dr. Marcelo, existem casos de alterações na tireoide, casos assintomáticos? É possível que isso aconteça? Sim, que é o hipotireoidismo subclínico, por exemplo, que a gente vai ter essa alteração e a gente não vai ter sintomas em decorrência disso. Existem outras alterações que não envolvem muito a função da glândula, como por exemplo os nódulos de tireoide, que são preocupações bastante comuns. E às vezes, nessa questão, a gente vai ter uma condição que está ali, pode ser palpável ou não, vai depender do caso, e eu não vou ter alteração nenhuma de sintomas. Uma outra condição clínica que já foi bastante prevalente é o bócio, que é aquele papo, né? Isso está muito relacionado à concentração de iodo que a gente tem na nossa dieta ou não. E aí, às vezes, eu vou ter um aumento da glândula, uma hipertrofia, mas eu não tenho sintomas em decorrência da função da glândula. Certo. A tireoide precisa de iodo? Para a gente fazer a produção do hormônio, a gente utiliza o iodo. E aí, a gente, quando tem pouco iodo, acaba tendo uma hipertrofia da glândula. Então é bom consumir o sal iodado? A gente tem uma norma. Com moderação? A gente tem uma norma técnica hoje que prevê a iodação do sal justamente para poder prevenir o surgimento de bócio, que a gente fala. Então, isso acontece sim. E é uma condição de saúde que a gente tenha essas intervenções populacionais para poder fazer a prevenção. Quem mora no litoral, por exemplo, não precisaria, porque as principais fontes de iodo na alimentação são frutos do mar, por exemplo, e aí a gente lá tem esse consumo. Mas para a gente que está aqui mais para o interior do país, isso não é um elemento tão frequente na dieta. E por não ser tão frequente na dieta, a gente acaba fazendo essa suplementação no sal da cozinha normal. Marcelo, já que nós estamos falando dos casos assintomáticos, vamos falar de tratamento. Nesses casos, é preciso tratar, mesmo que seja assintomático, ou quem deve tratar em casos assintomáticos? Então, no caso do hipotireoidismo subclínico, quem deve tratar são os pacientes que a gente comentou nos outros blocos. Então, os pacientes com alto risco de desenvolverem um hipotireoidismo franco, os pacientes idosos, os pacientes em que essa questão da hipofunção da glândula tireoide podem gerar riscos de descompensação de outras doenças. Então, nesses eu trato. Ou os pacientes que têm uma alta chance de ter uma autoimunidade associada, quando não tem um marcador gerado, então casos familiares, eu trato. Ou quando eu tenho uma autoprodução de anticorpos já determinada, nesses casos eu também vou tratar, mesmo sem sintomas. Outras condições, como os nódulos, eu preciso avaliar se eu vou ter indicação ou não de fazer a biópsia. Certo. Quando eu tiver a indicação de fazer a biópsia, aí é o caso de investigar, né? Eu preciso fazer um exame de imagem, avaliar vascularização, avaliar calcificação. Existe uma categorização internacional que vai levar em conta o tamanho, a vascularização, a calcificação. Basicamente, o que a gente fala sobre malignidade e benignidade do nódulo. E aí, a depender disso, eu faço uma punção para avaliar o conteúdo daquele nódulo dentro da tireoide. Nem todo nódulo vai ser câncer, a maioria não é. A maioria dos nódulos vão ser benignos, eu vou fazer um acompanhamento de imagem. A maioria da população tem nódulos, não sabe que tem, não é uma condição clínica que apresente tantos riscos assim. Eventualmente eu vou ter neoplasias, cânceres que vão ser diagnosticados a partir de nódulos da tireoide, sim. Então os nódulos precisam ser acompanhados? Eles precisam ser acompanhados, mas nem todo nódulo ele é maligno ou é sinônimo de um câncer. A maioria não vai ser, e a maioria dos nódulos não vai ser sequer diagnosticado. Mas nódulos de tireoide, eles causam problemas de tireoide também? Nem sempre. Então, em algumas doenças eu vou ter nódulos e eu vou ter alterações da função. Em outras doenças eu vou ter só um nódulo. Aí eu preciso entender em qual cenário eu estou. Então, habitualmente, o que acontece? Se eu suspeito de um nódulo,
eventualmente palpei a tireoide, fui ao médico, ele fez um exame físico, palpou um nódulo, aí a gente vai fazer um exame de imagem. Aí nesse exame de imagem eu vou ver o tamanho do nódulo. É um nódulo maior que 1 centímetro ou menor que 1 centímetro? Se for maior do que 1 centímetro, eu vou biopsiar. Se for menor do que 1 centímetro, eu vou avaliar as outras questões. Tenho calcificações no meu nódulo, é um nódulo muito vascularizado, os limites são bem definidos ou mal definidos. Aí, a partir disso, eu vou tomar a decisão de biopsiar ou não, ou se eu vou repetir esse ultrassom em 6 meses. E aí, obviamente, além disso, a gente faz a avaliação da função da glândula. Como? Com o rastreio. Esse é um caso, como a gente comentou no começo do programa, em que o rastreio é indicado. Então, aí eu peço um TSH e vejo se a glândula da tireoide tem uma função alterada ou não, para poder decidir a modalidade de tratamento, se for o caso, se eu preciso fazer uma intervenção cirúrgica, se for o caso. Nesse caso, são nódulos considerados suspeitos. Nódulos suspeitos, então eu preciso investigar. Eu tenho um nódulo, esse nódulo é suspeito? Se for suspeito, eu vou prosseguir com a biópsia e dar a tratativa a partir daí. Se for um nódulo que não é suspeito, eu só vou fazer um segmento clínico e observar, acompanhar. Nesse caso, Marcelo, quem deve ser acompanhado? Como deve ser o acompanhamento desse nódulo? Então, a pessoa que vai fazer o acompanhamento é quem vai ter um nódulo que não tem indicação de biópsia. Uhum. Ou quando eu faço uma biópsia, ela vem negativa para malignidade, eu preciso só avaliar o crescimento. Então, eu posso ter um nódulo hoje, que ele tem uma característica benigna, eu não vou fazer a punção, mas ele cresce. Aí é o caso de eu puncionar, por exemplo, e aí avaliar a partir do diagnóstico que foi feito. Então, nessa situação, a gente faz esse segmento. Outras situações em que eu não vou ter um nódulo que é suspeito ou que tenha características de malignidade claras, eu vou fazer um acompanhamento clínico, né? Então, repetindo o ultrassom de tempos em tempos e avaliando a minha função tireoidiana de tempos em tempos. Quando eu tenho um nódulo que é suspeito, aí eu preciso puncionar e investigar. Se é um nódulo suspeito, mas que a biópsia, a punção, né, a punção foi negativa, eu vou acompanhar clinicamente. Se é um nódulo suspeito e que a biópsia foi positiva, aí eu preciso dar o tratamento específico, né? Se vai ser uma intervenção cirúrgica, se vai ser radioterapia, se vai ser a administração do iodo radioativo, por exemplo. Aí vai depender do que vier no resultado da minha biópsia. Certo, agora esquecendo o assunto, o nódulo, vamos tratar das alterações na tireoide e medicação. Eu preciso ter cuidado com a medicação? Sim, como a gente comentou no outro bloco, eu preciso me atentar tanto a seguir a dose, a velocidade em que eu faço ajuste de dose e ao horário que eu tomo a medicação e como tomo. Uhum. Então vamos entender isso direitinho. Então, em relação à dose, eu preciso seguir a dose correta. A gente precisa lembrar que, no caso do hipotireoidismo, o tratamento é utilizar um hormônio. Então, se eu utilizo a dose incorreta, eu estou dando mais hormônio do que o meu corpo necessita. A consequência disso vai ser um aumento do meu metabolismo. Eu vou ter as consequências negativas que o hipertireoidismo causa. Isso traz riscos para a saúde, traz riscos inclusive à vida. Eu preciso me preocupar com isso. Justamente por esse motivo, eu preciso também me atentar à velocidade que eu aumento a dose. Então a gente costuma fazer isso, vai depender caso a caso. A gente costuma avaliar o paciente, a gente iniciou hoje o tratamento em 6 semanas e aí repete os exames para poder fazer esse ajuste indo devagar, né? Eu preciso ter essa paciência para poder chegar na dose ótima, justamente para não correr o risco. Mas eu preciso também particularizar cada caso para poder fazer a melhor abordagem terapêutica. O outro cuidado que eu preciso ter é com o consumo da medicação de forma isolada. Então eu preciso acordar e tomar a medicação em jejum e não utilizar nenhuma outra medicação junto, porque isso interfere na absorção da medicação. Sempre em jejum. Medicação em jejum, o exame também é feito em jejum de rastreio?
O TSH ele tem um jejum pequeno de 4 horas, mas quando a gente vai fazer a coleta, a gente vai coletar outros exames juntos que tem tempos de jejum maiores, né? Mas exclusivamente o TSH é um tempo de jejum curto. Agora, a medicação, eu preciso me atentar muito a isso, a essa questão do horário e a questão de não ter outra coisa junto, seja um alimento, seja uma outra medicação, que interfere no efeito dela. Marcelo, toda alteração de tireoide deve ser tratada? Nem toda alteração. A gente precisa tratar somente as alterações em que a gente tem casos que são suspeitos, no caso de nódulos, e aí a gente não vai fazer observação, ou quando eu tenho um hipotireoidismo que é subclínico, então sem sintomas, mas com alto risco, e no caso do hipertireoidismo a gente trata. O hipertireoidismo é uma condição que traz riscos mais iminentes ali, então eu preciso tratar. Aí qual é o tratamento? Vai depender da doença. Então, hipertireoidismo, várias doenças podem causar hipertireoidismo. Inclusive, algumas alterações podem ter momentaneamente um hipertireoidismo. Nessas doenças que são autoimunes, em que eu libero grande quantidade de hormônio, eu posso inicialmente fazer um quadro de hipertireoidismo que vai evoluir para um hipo. Então, eu preciso investigar isso e tratar. Seja com a medicação que vai fazer o bloqueio do hormônio, ou seja com as intervenções que são cirúrgicas ou radiocirúrgicas. Marcelo, você frisou muito sobre a importância do tratamento correto, né, de tomar a medicação de forma correta, na hora certa. Quais as implicações para o organismo de não realizar o tratamento correto? Ou de não tratar a tireoide, ou de não tomar a medicação de maneira correta? A gente tem sempre que voltar naquela história de que a glândula da tireoide é o nosso centro de energia, né, como se fosse o combustível do carro. Então, se eu... É fundamental. É fundamental. Então, se eu tenho um quadro de hipotireoidismo franco, né, então que todos os sintomas estão presentes, não tem função da glândula de tireoide preservada mais, eu dependo do medicamento para ter essa ação. Então, se eu não trato, ou se eu tomo a dose inadequada da medicação, eu vou ter o meu metabolismo parando. O meu organismo vai ficar lentificado e eu vou ter o prejuízo disso. Se eu, por outro lado, ingiro a medicação em excesso, eu vou ter os efeitos de um hipertireoidismo, que também causam muito risco à saúde, especialmente se eu sou um paciente que já tem outras condições. Uhum. Então, se eu sou um paciente que já passei dos 65 anos, tenho arritmia cardíaca, por exemplo, ou alguma outra causa de doença cardíaca e consumo a medicação em excesso, eu posso ter uma descompensação grave da minha arritmia cardíaca, por exemplo. No caso de uma ingesta insuficiente do medicamento, eu posso ter uma descompensação da minha insuficiência cardíaca. E isso traz risco à minha vida. Então, eu preciso me atentar a isso. Então, alterações na tireoide podem levar à morte? Podem. Então, a gente precisa se atentar a isso. Eu não preciso... Fiz o diagnóstico hoje, tenho uma suspeita. Eu não preciso me desesperar com isso, mas eu preciso tomar muito cuidado, especialmente com as intervenções. Você falou também dos frutos do mar, né? Falou também sobre o iodo, a importância dele na alimentação. Mas alterações na tireoide, elas também estão ligadas à alimentação e hábitos de vida saudáveis? Ou esses hábitos de vida saudáveis e alimentação podem ajudar numa regulação, num equilíbrio? Uma alimentação balanceada, equilibrada, que tenha iodo, por exemplo, vai prevenir o surgimento do bócio. E com o passar do tempo, vai prevenir complicações que são da produção do hormônio, que depende do metabolismo do iodo. É que a gente tem estoques de iodo internos que duram muito tempo, então precisaria de muito tempo de ausência da ingesta do iodo para poder ter essa repercussão de função tireoidiana, embora o bócio seja visível clinicamente antes da alteração da função, né? Mas hoje em dia isso é mais raro, justamente porque a gente tem o sal de cozinha comum suplementado com iodo. Marcelo, obrigada mais uma vez por tudo que compartilhou conosco aqui no Hora da Saúde. Muito obrigada. Cláudia, é sempre um prazer a gente poder compartilhar informação de qualidade, fazer essa curadoria técnica da informação e compartilhar com o pessoal que está aí em casa um pouco mais sobre saúde e qualidade de vida.
Espero que você também tenha gostado. Escutou o Dr. Marcelo falando sobre compartilhar? Então, vai lá, aproveita e compartilha também com quem você quiser esse programa. youtube.com/Hospital de Amor, o programa já está disponível. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde. Até mais!